para conhecer os trabalhos dos nossos colegas do Ceará e do Pernambuco, experiências bastante importantes para o nosso debate. E depois dessa mesa, nós temos uma conversa final, um fecho. E a ideia é que esse fecho seja feito por todos nós, mas a nossa ideia é que os indígenas da região e outros que estejam presentes coloquem as suas expectativas com relação a museus e a este museu, para que a gente tenha algo em que se basear para planejamento de algumas ações futuras. Então temos uma mesa e depois temos uma grande conversa aberta, onde os convidados são os indígenas da região e outros que queiram compor esse debate. E os Pereira nos pediram para fazer a dança aqui no museu, na exposição, a exemplo da dança Caingangue, na terça, e da Krenak ontem, porque está muito frio na praça. Eles foram ver o espaço, que é aquele espaço aberto, que a gente consegue abrir, ele não é aberto, mas a gente consegue remover as vitrinas, conseguimos abrir, então vai ser aqui no museu. Então, uma mesa, um grande debate final, a dança terreira, e eu gostaria também de mais uma vez salientar essa caixa de acrílico aqui, para que vocês coloquem as sugestões de vocês, ou mesmo críticas de vocês em relação a este evento, certo? Para as próximas oportunidades. Em relação a tudo, vocês queiram, fiquem à vontade, essa é a ideia. Bom, então, eu vou tentar, sem perder a qualidade das apresentações do debate, tentar juntar, já compor a mesa. Então, vou chamar a mesa os três. Então, essa mesa se chama Museus Indígenas, Subsídios para um Novo Museu, Reflexões para uma Nova Ética. Então, a mesa Alexandre Oliveira Gomes, por favor. Gomes de Melo, Furiô. E Suzenalson da Silva Santos. Três currículos seguidos. Então, Alexandre Oliveira Gomes é doutorando no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, com bolsa concedida pelo CNPq. Atuou como professor substituto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Regional do Cariri e professor assistente do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Graduado em História pela UFC, é mestre em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, com dissertação premiada, com menção honrosa em Ciências Sociais, no Prêmio Nacional de Teses e Dissertações da UNPOX 1913. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Etnicidade, vinculado ao Museu do Ceará entre 2001 e 2010, como pesquisador, gestor e técnico do Sistema Estadual de Museus do Ceará, fundador do projeto Historiando e integrante da Comissão de Coordenação da Rede Cearense de Museus Comunitários, que congrega iniciativas de memória, patrimônio e museologia social entre grupos étnicos e populares do Ceará, co-autor do livro Museus e Memória Indígena do Ceará, uma proposta em construção. Atualmente desenvolve pesquisa
sobre as práticas de colecionamento, categorias nativas e regimes de memória entre museus indígenas no Brasil. Daí, Suzenalson da Silva Santos, índio Canindé, 30 anos, casado, um filho, residente na aldeia Sítio Fernandes, município de Aratuba, Ceará. Completou o ensino médio na Escola Estadual José Joacim Pereira, em Aratuba, em 2001. E tem formação específica para professores indígenas do Ceará, magistério indígena médio pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, curso de gestão escolar, curso pró-letramento, Prefeitura Municipal de Aratuba, curso de introdução à arqueologia, curso sexto semestre do curso de licenciatura intercultural indígena, Pitaguari, Tapeba Canindé, Jeripaco Canindé e Anacé, pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência em formação para receber cacique, sucessor do cacique Canindé. Professor de ensino fundamental pela Escola Manuel Francisco dos Santos, do povo indígena Canindé, 2000-2014, e coordenador do Núcleo Educativo do Ponto de Memória Museu Indígena Canindé desde 2012. Participou da Conferência de Educação Escolar Indígena no Nordeste em 2009, primeira Conferência de Educação Escolar Indígena no Brasil em 2009, Assembleia dos Povos Indígenas do Ceará em 2003, quarto Fórum Nacional de Museus em 2012, intercâmbio cultural na favela da Rocinha, realizou intercâmbio cultural na favela da Rocinha em 2012. Foi tesoureiro da coordenação das organizações dos povos indígenas do Ceará entre 2005 e 2009, vice-coordenador indígena do curso de licenciatura intercultural indígena Taguari, Tapeba Canindé, Jeripaco Canindé e Anacé. Apresentou trabalho nos encontros universitários da Universidade Federal do Ceará, com o título O Índio e a Universidade, em 2013. No primeiro encontro de antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, tópico Antropologia e os Museus Indígenas, também em 2013. Criou e elaborou o inventário participativo no Museu Indígena Canindé, em Aratuba, e no Museu Comunitário Serra do Evaristo, em Taburité. É membro representante dos Pontos de Memória, Museus Indígenas do Brasil, da Comissão Provisória de Gestão Compartilhada e Participativa do Programa Pontos de Memória do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Recebeu os prêmios Agente Jovem de Cultura pela Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura em 2013, Prêmio Culturas Indígenas do Ministério da Cultura em 2013, primeiro lugar nos encontros universitários, experiências estudantis, tópico Acessibilidade e Inclusão Social, Universidade Federal do Ceará, 2013. Wilke Torres de Mello, indígena do povo Funiô de Águas Belas, Pernambuco, graduado em Ciências Sociais na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em Antropologia Social pela Universidade Ibero-Americana do México, em 2013, com dissertação intitulada Dinâmicas Políticas Indígenas, uma interpretação etnográfica do fenômeno político no processo de resistência étnica Funiô no Nordeste do Brasil, com pesquisa financiada pelo Programa Internacional de Bolsas da Fundação Forte, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Etnicidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Suas principais áreas de interesse e atuação relacionam-se à antropologia política, processos políticos locais e museus indígenas. Participou da coletânea Os Funiô,
Cultura e Identidade do Território do Nordeste Indígena, organizada por Peter, com o artigo Identidade Étnica e Reciprocidade entre os Furiô de Pernambuco. Bom, isto posto, passo a palavra então a cada um da nossa mesa, começando. Oi? Ao que todos tiverem palavra. Boa tarde a todos. Agradeço o pessoal a todos também. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente a Marília por ter aberto esse espaço para nós, está sendo uma experiência fantástica de poder compartilhar com todos e, sobretudo, com nossos interlocutores e companheiros indígenas que estão aqui presentes. Nós tivemos a oportunidade de conhecer e de tocar essas experiências, tantas histórias que têm sido muito acumuladora, certamente, na nossa formação. Então, eu agradeço imensamente a você. Já em tom de despedida, já começo a agradecer também a toda a equipe pelo todo o apoio a gente aqui, todos nós, aos companheiros que estão aqui, nós vamos conversando pouco a pouco, vamos trocando essas experiências, falando, escutando histórias, refletindo sobre diversas perspectivas teóricas. Então, tudo isso, nossos agradecimentos, falando em nome dos meus companheiros aqui. Não posso deixar de esquecer também, agradecer a Joana, a todos. Pois então, o primeiro ponto da nossa comunicação aqui parte para poder a gente chegar numa discussão, ou a gente tentar se aproximar de uma discussão sobre esse tema, que, por tudo que já se discutiu aqui, podemos entender que não é fácil discutir a questão dos museus indígenas, ou as questões que envolvem essa discussão sobre os museus indígenas, é muito densa, vamos dizer assim, mas para essa comunicação, eu pensei, propus aqui, partir de uma reflexão histórica. E por que então eu decidi partir dessa reflexão histórica? Primeiro, porque nós estamos falando de uma região, que é o Nordeste indígena, que é a mais antiga, talvez, área de colonização do país. E, por conta disso, essa questão, esse fato, ela foi determinante para o processo de formação dessas identidades étnicas, desse processo de etnicidade do Nordeste indígena. Mas não só por isso. A segunda questão que faz parte dessa reflexão histórica é que insistentemente eu tenho ouvido, e aí eu peço que vocês confiem na minha fala, eu tenho ouvido de muitos companheiros indígenas, professores, lideranças, várias pessoas nas comunidades, anciões, mais velhos, falarem de que é necessário, chegou um momento que é necessário a gente reescrever nossas histórias. Nossas histórias não estão bem contadas aí. Eu vi o livro de fulano de tal, e no livro de fulano de tal, contaram a nossa história lá mesmo, mas não está bem contada. Ele está mentindo. Eu não acredito em como esses pesquisadores, eu estou falando aí de pesquisadores, não de pesquisas contemporâneas, recentes, mas eu estou falando de pesquisadores cronistas de outros momentos, né? Então existe essa discussão entre jovens, no movimento indígena e meus professores indígenas, eu escuto muito falar nessa ideia de que nós precisamos reescrever nossas histórias. Né? Essa ideia está fortemente compartilhada entre diversos atores desse Nordeste indígena. Então, a partir disso, eu, pensando sobre isso, decidi partir para essa reflexão histórica. Antes de falar sobre o processo histórico, eu vou me situar, falar um pouco do local onde eu vivo, da terra Furiô, nesse mapa, que esteja sendo todo mundo ver, é a aldeia Furiô de Águas Belas, a aldeia urbana. A aldeia Furiô
O município de Águas Belas, que hoje conta com 40 mil habitantes, ele cresceu dentro do território funiúro. E isso obrigou os funiúros, eu estou falando isso de forma muito sintética, né, para a gente viver com isso, mas aí, com o crescimento do município de Águas Belas, né, e toda uma relação de conflito aí, marginalizou o povo funiúro para que vivesse nesse espaço que é um espaço, vamos dizer assim, periférico do município de Águas Belas. É um espaço periférico, é um bairro periférico do município de Águas Belas, mas existem aí limites, a demarcação física, étnica e simbólica muito verdadeiros limites, né, com a população indígena de Águas Belas. A ponto de que não se tem aí, né, nos bairros, vamos dizer assim, no 9, 8, 10, 12, 11, 16, 15, 14, 13, 4, 5, 3, 6 e 8, não é permitido nesses espaços, nessas ruas, como se vê no mapa, a moradia fixa de pessoas que não são consideradas funiúro. Esses espaços aí só moram quem é funiúro. Se não for funiúro, se for casa com uma pessoa que não é indígena, com branco de Águas Belas, então ele é convidado a se retirar desses espaços e morar numa área que ela é periférica, na periferia propriamente dita de Águas Belas, nessa outra periferia. Aí as partes aí no mapa. 18, 19, 20, 21, pronto, são os bairros, são localidades onde moram os casamentos interétnicos, vamos dizer assim, né? Então, como localizando aí, é sempre essa força superior. E uma das lógicas da cultura superior é a divisão entre duas aldeias, vivendo, passando 9 meses vivendo nessa aldeia aqui, e quando chega os meses de setembro, outubro e novembro, nós nos retiramos dessa aldeia e vamos para uma outra aldeia, que é a aldeia ritual do Uricuri. Essa foto ela é de setembro de 2010, foi uma foto tirada por um funcionário da CHESP, da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, passando de helicóptero, monitorando as redes de produção de energia elétrica, deu essa foto e conseguiu essa foto do Uricuri. O Uricuri é como se fosse o espaço das tradições, o espaço da vida funiúro, do passado funiúro, uma tentativa de se congelar, se compartilhar, e eu vou me apropriar agora de discussões anteriores, uma forma de se congelar tempo e espaço, uma tentativa funiúro. No espaço do Uricuri não é permitido também entrar em indígenas, aí é onde se reproduz todo o universo ritualístico funiúro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando, nós insistimos em falar sobre a ideia dos museus indígenas e muitas vezes, né, as comunidades indígenas estão vivendo processos, estão reinventando, estão construindo essas histórias aí, as suas maneiras, né, sem necessariamente buscar forçar ou querer um diálogo com outros tipos de agências, como universidades e, inclusive, os museus. Né? Passamos ao segundo ponto. E aqui eu trago, ainda nesse caminho, se situando, né? Aí já estou entrando mais para a ideia da reflexão histórica que eu propunha antes, eu apresento essa foto aí, que é a foto da Ritota e sua família. A Vera Ritota nasceu em 1890. O processo de reconhecimento do funiúro como uma identidade étnica indígena, como desde aí, acontece por volta de 1922 até 1925, quando é instalado o primeiro posto indígena de General Barreto. Então, a Vera Ritota foi um personagem que vivenciou, que viveu esse processo. E ela narrava, né? Eu estou falando sintetizando entre as coisas, ela narrava que esse processo, como foi que ocorreu a partir do olhar dela, né? Como foi que chegaram os brancos, né? Os interventores com esse cliente. Bom, de tantas narrativas, eu estou selecionando uma de suas narrativas
que ela falava com muito entusiasmo, mencionava quando chegava na aldeia um helicóptero ou um avião chegava na aldeia e eles soltavam papéis de cima. Né? Ela dizia isso para nós não falávamos e ainda porque uma das coisas do Fundeú somos considerados bilíngues, mas a criança até os 4 anos de idade, como a língua tem uma função ritual muito forte, né? Nós somos iniciados, nós não sabemos falar Iapê até aproximadamente uns 6 anos de idade, quando começamos a aprender, aprendemos primeiro o português, quando a partir da função ritual, da vivência do espaço ritual, passamos a aprender o Iapê. Então ela dizia para a gente, nesse momento seguinte, ela dizia que, meu filho, nessa época eles chegaram no 5 e era aquele barulho danado, enorme, na aldeia, todo mundo pensava que o mundo podia se acabar e eles soltavam os papelzinhos lá de cima e o povo não sabia o que era aqueles papelzinhos, nós pegamos aqueles papelzinhos e queríamos saber o que era. Aí eles traziam, depois disso aí, traziam um presente para nós, era uma coisa que foi que aí chegou a figura do padre Alfredo Danos, um padre que foi um personagem central no processo de reconhecimento do Fundeú. Ela dizia isso dessa maneira como estou narrando, e essa oralidade era transmitida, ela era contada, ela narrava esses acontecimentos, né, a partir de sua experiência, vivenciando isso, vivenciando como foi o processo de reconhecimento, o processo de contato do Senhor. Ela dizia isso. E passamos para o próximo ponto. Então, isso me faz querer partir para mais tarde, quando eu chego na universidade, eu vou buscar compreender como, a partir da minha literatura, como esses fatos narrados, esses fatos que eu escutei na infância, como eles estavam escritos, como eles eram contados. Não no sentido de querer confrontar a história, buscar o que foi verdade, o que não foi verdade, a partir de uma literatura escrita a respeito daquela oralidade, mas no sentido de despertar o espírito crítico para tentar compreender como se deu esse processo e os significados que se reproduziram a partir disso, porque nós falamos tanto aqui em categorias de representação e eu penso que aí, né, estão sendo, a partir desse relato histórico, nós estamos colocando em confrontação a leitura, diferente leitura sobre essas categorias, né, sobre as categorias de representação, onde se representar o outro. Né? Então, na breve história do contrato Fundeú, eu destaco como momentos, né, as nações indígenas, e a partir disso a formação dos organismos indígenas baixo e médio São Francisco no século XVIII. Esse é o primeiro momento dessa relação de contato com os Fundeú. O segundo, ainda nesse primeiro momento, em 1918, o início da construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição no centro do aldeia indígena, antes de poder voltar. Aquela foto mostra onde fica a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que foi construída pelos indígenas em 1918, tem uma outra foto. Quando está no número 13, está aí, muito erguida, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, no século XVIII. Passando, voltando para lá. Aí eu falava sobre a figura do padre Alfredo Danos. Quando o padre Alfredo Danos. E a figura? Eu falava da figura do padre Alfredo Danos, né, que ele foi um personagem, tanto na história do Fundeú como na historiografia de outras instituições, próprias da Igreja Católica, foi um personagem que fez a mediação, que intermediou o processo de contato e a relação. Ele militou pelo reconhecimento étnico do Fundeú pelo espírito. Então, nós chegamos ao início do século XX, né,
o senhor, nesse momento, vivendo essa relação conflituosa e de certa marginalidade nessa relação de poder com o núcleo urbano de Águas Belas, que se crescia nesse momento, e para enfrentando como as dores dos indígenas, e diz, bom, nós temos direito, vocês têm direito de reivindicarem o reconhecimento étnico de vocês. Eu encontro aqui elementos, né, de unidade, e não é possível que o Estado não reconheça isso. Ele viaja para o Rio de Janeiro e procura as instâncias políticas para iniciar o processo de reconhecimento étnico meu. Existe, nessa minha fala, né, eu estou pegando por encurtar mais esse processo, essa história, mas eu quero chegar com isso, né? De fato, ele consegue, em 1922 a 1923, o reconhecimento oficial do Estado. Como eu mostrei, o primeiro povo indígena do Nordeste reconhecido, isso significa direitos e reconhecimento sobre a proteção oficial do Estado, né? O fato que eu vou destacar, vamos passar para o próximo slide, nesse momento, né, nessa relação de contato, quais foram, eu faço uma inferência sobre quais foram os significados dessa relação, de que forma esses significados foram sendo atribuídos e compreendidos por diferentes personagens. De um lado, os indígenas, e do outro, os agentes, os representantes dessas agências oficiais do Estado, né? Os interventores, a figura do burocrata que chegava na comunidade e começava a fazer um levantamento do que ele iria encontrar naquele momento, que poderia confirmar a necessidade de proteger aqueles índios espoliados e tanta coisa. E nessa relação, então, né, conversando com os parentes, em diversos espaços do mundo, uma das coisas que é recorrente na fala Fumiô que remete a esse momento histórico, qual é o nosso jeito que os Oxalá, os brancos, querem ver por nós, né? O que eles querem? O que eles querem para ver da gente, para reconhecer a gente como um povo específico, que possa cumprir direito, né? Que possa ter garantias e direitos, não se negado pelo Estado e, no momento, reivindicar esse direito para isso. O que eles querem de nós? Né? Eles se perguntam. E os agentes do Estado, por outro lado, se posicionavam de tal maneira que perguntavam o que eles têm a nos mostrar, apresentar, enquanto elementos que possam confirmar as reivindicações da individualidade. Né? O agente do Estado sempre procurando encontrar algo aí, identificar o que é que eles têm, o que é cultura, o que é que o Estado reconhece como elementos de confirmação de que é uma identidade específica, ou mesmo uma identidade indígena, construir esse indigenismo do Estado, essa identidade aí. Isso como insistimos na fala Fumiô, porque eu vou estar com o Chai Toa, e ficar e até a secção do Alá, e a ti, perguntar ao Fumiô, que era essa tradução mesmo. Qual é o nosso jeito sobre os Chai Toa, o que eles querem ver ou ouvir de nós? Na língua Fumiô, jeito significa etichô, é a tradução do português da palavra jeito. Só que jeito, na língua portuguesa, jeito é jeito de qualquer coisa. Na língua Fumiô, etichô, aí fazendo um diálogo com outros parentes falaram, etichô não é só o jeito de qualquer coisa. Etichô está relacionado com a essência das coisas. Por exemplo, né? Quem tem isso, etichô, a pessoa tem o jeito de onça, ou seja, que tem uma essência de onça. Ele tem isso, ou então, catufeira, qualquer coisa, jeito de cada coisa, de cada animal. Então, os Fumiô se perguntavam, né,
qual é o jeito de humor que o Estado quer conhecer.